Olá, arianas! Sejam muito bem-vindos ao canal Elentia Tarô. Meu nome é Stephanie e na tiragem dessa semana não tem um tema específico, tá bem? É somente que a espiritualidade gostaria de passar de informação para vocês, uma mensagem, uma orientação para o seu momento, tá bom? Então é isso. Caso alguém tenha interesse em consulta particular, o meu número para contato está na descrição do vídeo. E bora lá. Uma mensagem para o signo de Áries. Adiamento. A fonte. Não materialidade. Renascimento. Me vem muito aqui uma questão de missão de alma também. Como se você estivesse adiando, né, esse renascimento. Como se você estivesse adiando essa transformação para seguir o seu chamado de alma, a sua missão, por estar envolvido demais aqui com a matéria. Essa missão que você precisa cumprir aqui é como se fosse necessário um sacrifício da pessoa que você é até esse momento, para nascer uma nova versão mais conectada com a fonte, com a espiritualidade. Mais aqui para o signo de Áries. Mestre. Essa carta do renascimento, ela me remete muito a uma pessoa que está domando os seus dons internos, domando uma essência, algo que existe dentro de você. Pode ser até um desenvolvimento aqui também. Sabe, um desenvolvimento mediúnico, em que você tem que passar pelo processo de controlar, né, esse dom. E por isso exige que você acabe se desfazendo dessa versão que você se encontra nesse momento, porque te distancia da fonte, te distancia da sua missão de alma, enquanto você ficar presa aqui na matéria. É um chamado aqui muito forte para que você comece a se desenvolver espiritualmente, que você acesse essa energia, esse poder interior, porque você é um mestre aqui, tá bem? Talvez você tenha alguma sabedoria interior através desses dons que você pode passar adiante para alguém. Você não é só o mestre do seu caminho, você pode ser um mestre no processo das outras pessoas também. E mais, signo de Áries. Harmonia. A mente. Essas duas cartas caindo uma ao lado da outra me mostra que você tá muito, de fato, aqui na matéria, tá bem? Você tá muito identificado, ou identificado, né? Vocês adaptem. Mas é como se você estivesse muito identificado com o ego em si, com a vida aqui. E a espiritualidade tá mostrando pra você que esse caos da sua mente, ele não é real. Tá pedindo que você tenha esse momento de silêncio, até meditação aqui, para escutar a sua voz interior, para que você entre na frequência de harmonia, que você consiga equilibrar tanto o seu chakra coronário quanto o cardíaco. Ou seja, você precisa agir com o coração ligado à mente também. E aqui mostra que você está muito no mental, ao invés de se conectar com o seu coração, com o seu espírito também. Então pede que você encontre o equilíbrio entre as duas polaridades, tá bem? Para que você compreenda qual é o seu caminho, o que você precisa fazer aqui. O que mais para o signo de Áries? Opa. Voltando-se para dentro. Aqui é um caminho muito, muito, muito espiritual. É alguma missão de forma espiritual que você veio cumprir aqui, tá bem? E por isso eles estão pedindo muito que você desenvolva, né, esses seus dons e comece a fazer esse processo. O que mais para o signo de Áries? Aqui são pessoas realmente que têm o dom da
É que, na verdade, todos nós temos, né, a mediunidade até certo nível. Tem pessoas que se desenvolvem melhor, outras que bloqueiam, né, esse dom, mas todos somos espíritos que têm essa tendência de ter a mediunidade, né? Gente, minha dicção já tá falhando já. Mas aqui é como se eles falassem que você tem a sensibilidade para desenvolver a sua mediunidade muito mais rápido do que um processo normal das outras pessoas, sabe? Você tem essa tendência, pode ser até de vidas passadas aqui, que você já carrega, né, esse caminho com você de outra vida, que você veio também a ser um mestre. Aqui você pode ser um mestre de fato espiritual, pode ser um xamã, pode ser sabe, qualquer coisa que mostre que você tá num nível de espiritualidade um pouco acima, que possa auxiliar os outros no processo deles também. Alguma sabedoria que você vai acessar. O Criador. Aqui você pode trabalhar com cura também. É mais uma questão de pedir que você pare de adiar também esse processo, esse desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento da sua mediunidade. Porque aqui é como se a espiritualidade estivesse acompanhando você a cada passo. E eles estão só esperando que você tenha a coragem de começar logo esse desenvolvimento. Porque eles estão ali, sabe? Eu sinto que eles estão em cima de você, querendo conversar, querendo passar informações, querendo orientar vocês na sua missão de alma. Mas a sua mente tá muito, sabe, caótica, cheia de barulho, que não te permite escutar a sua intuição, escutar o que a espiritualidade tem para falar. E aqui vocês têm muito poder espiritual. Coragem. Coragem de seguir o caminho espiritual. Eu entendo que isso é curioso, porque ontem mesmo eu estava conversando sobre esse assunto. E para essas pessoas é exigido mais responsabilidade, entende? Com a espiritualidade em si. Pelo menos eu acredito que seja assim, tá bem? Né? Vocês podem acreditar em qualquer outra coisa, mas todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas quando viemos aqui para a Terra, né, para reencarnar aqui, é como se a nossa mente ela fosse moldada pela sociedade, pelos familiares, por, né, toda uma questão externa. E a gente acaba se identificando com aquela persona que cresceu com as crenças e limitações do ego, né, que foi construída ali em sociedade. E a gente não consegue ter acesso, de fato, à fonte divina que existe dentro de nós, ao nosso espírito. Então, o livre-arbítrio é sobre as escolhas que a gente faz com o nosso espírito e não com o nosso ego, sabe? Aqui a gente pode escolher, fugir do caminho, etc. E tudo bem, tem pessoas que a espiritualidade entende que tá muito presa no ego e tal, mas tem pessoas que meio... Como é que eu vou explicar isso? Tem pessoas que aceitaram aqui uma missão importante, que a espiritualidade não pode permitir que você se desvie do caminho. Então, eles sempre vão estar te chamando, sempre vão estar dando sinais ali para você de que tem um desenvolvimento que precisa ser feito. De que você é uma mensageira, um mensageiro da espiritualidade. Que eles precisam que você trabalhe para eles, em prol das outras pessoas. E isso aqui pode gerar medo, né? Porque normalmente o ser humano ele não quer viver assim um processo, às vezes, que é doloroso, porque trabalhar com a espiritualidade é doloroso. Tem que fazer toda uma transformação interna, sabe? Fazer toda uma limpa de crenças limitantes, curas de traumas e tantas coisas mais, que às vezes você carrega não só dessa vida, como de outras vidas também. Por isso que as pessoas acabam tendo medo e fugindo desse caminho, porque é mais fácil viver aqui na Matrix, é mais fácil viver na 3D, se enganar de que de fato está vivendo, de que tem um propósito aqui, algo para fazer, quando na verdade não, tá só fugindo do real propósito, da real missão aqui. Então não adianta você adiar, tá bem? Porque aqui eu vejo que você tá adiando por medo. E eles estão pedindo que você tenha a coragem de enfrentar esse caminho nesse momento. Que você se permita, que você confie neles, confie na fonte divina que está orientando você, que está alinhando você com o seu propósito, tá bem? Aqui, ontem eu estava realmente refletindo sobre isso, sobre o quanto o nosso ego precisa ser sacrificado pelo bem maior, pela missão maior. E eu me peguei pensando exatamente isso, que eu prefiro 1000 vezes sacrificar os desejos do meu ego, que ele gostaria de viver aqui na matéria, e me entregar para a espiritualidade, para o processo espiritual aqui, para a minha missão de alma, do que viver uma vida inteira, conquistar tantas coisas que o meu ego deseja, mas a nível de alma, de coração, me sentir vazia, porque eu não segui a minha missão. Eu fui por outro caminho, então eu prefiro viver a missão e me sentir completa, feliz, realizada, mesmo que eu tenha que sacrificar algo aqui que são desejos do ego ou um caminho que eu gostaria de seguir aqui no profissional, né, por exemplo, né, numa profissão normal da sociedade, não espiritual em si, mas que eu preferia 1000 vezes me entregar para a espiritualidade e viver o processo ali que é doloroso, mas é libertador, para seguir a missão de alma, para não passar uma vida inteira sentindo que eu estou perdida, que eu estou vazia por dentro porque eu neguei a espiritualidade, sabe? Então aqui eu sinto que é muito esse chamado. E talvez ontem mesmo eu estava refletindo sobre isso, que era para passar essa mensagem para vocês, né? Nada é por acaso.
Então, aqui é um chamado muito forte, muito profundo que eles têm com você, tá? E você precisa confiar, você precisa ter fé de que você está sendo guiada pelo caminho correto da sua alma. É o que a sua alma deseja e não o que a sua mente, né, limitada aqui da matéria, de fato quer. Então, silencie a mente para que você escute o chamado da sua alma, tá bem? Então, é isso que eu vejo para você, signo de Áries. Se vocês gostaram da mensagem, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Eu sou muito, muito grata de ter vocês aqui trocando essa energia comigo. E é isso, meu povo. Tchau, tchau. Vejo vocês no próximo vídeo.